Que coisa boa estar aqui com vocês. Privilégio, privilégio mesmo. Como a Lília falou, sou cunhada, né? Cunhada do Lamartine. E nós cuidamos da Igreja Palavra Viva, lá em Alphaville. Eu moro lá há 28 anos. Há 18 nós abrimos a igreja. No primeiro ano ela tinha o nome Palavra Viva, mas por ficar em Barueri, não tinha como ser o mesmo nome por um problema de CNPJ, então precisaria ter sido mudado, né? E quando o Lamartine emancipou as 5 igrejas, na época ele tinha 5 congregações, e aí nós tivemos que transformar esse nome. Mas isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Eu venho aqui, eu quero pegar, abraçar, beijar, que eu tenho muita saudade. Eu estava contando hoje que quando ele nos enviou para lá e nós abrimos a igreja, eu falava, como que eu vou ficar lá? Só se nós fizermos culto de manhã e voltar à noite para a igreja, não vai dar certo isso. É que Deus é Deus, Ele arranca do coração e faz a gente realmente entrar naquele mover que Ele tem para cada um de nós, né? Aí, por que eu estou contando tudo isso? Por causa do nome que nós escolhemos, Igreja Batista Manaim. Quando nós tivemos que optar por um novo nome, Deus falou que Ele queria um exército, e o exército era Manaim. Homens, mulheres, crianças que estariam sendo levantados, preparados para estar na linha de frente, campo de batalha ali pronto, para saquear o inferno, para fazer a diferença. E há 18 anos que a gente tem feito isso naquele local. E o que foi interessante é que há um ano, exatamente amanhã, dia 16, nós completamos um ano que nós mudamos de prédio. Agora a gente ficou grande, entendeu? Não sei para quê. Eu não sei porque nós éramos poucos, não tínhamos nenhuma condição. Deus abriu, escancarou uma porta muito grande. E às vezes eu entro lá até hoje, mesmo já tendo um ano, a gente entra lá e fala assim, uau, que Deus tremendo, né? Porque é muito, muito lindo o que Ele tem feito. Nós não tínhamos pessoas, nós não tínhamos dinheiro, e só para vocês terem uma ideia, nós vivíamos num local que era de 580 metros, passamos para um que tem 4.000 metros, e o preço que nós pagamos hoje é menos do que nós pagávamos antes. Isso é glória de Deus, isso é Deus purinho, purinho, purinho. E aí, neste ano, que nós chegamos lá naquele local, Deus começou a falar, novo tempo, novo templo. Quando eu olhei para o local, e eu achava muito para o meu caminhãozinho, eu falei, bom, para ele dizer que é um novo templo, e eu estou vendo tudo isso, eu imagino que Deus queira dizer com um novo tempo, né? E aí nós começamos a buscar Deus, nós começamos a orar, a jejuar, e com certeza nesse novo tempo tem que passar pelo derramado Espírito dele. Nós estamos vivendo os últimos dias, está tudo terrível. Quando você olha para o lado, você tem medo, você está falando toda hora, Maranata, Jesus, vem buscar a tua noiva, vem para cá, Senhor, que a coisa não está certa, e você fica tão assustado, mas você sabe que Ele vai fazer algo diferente, e Ele está preparando esse exército, Ele está procurando homens, mulheres, crianças que estão dizendo para Ele, eis-me aqui, me usa nessa etapa, apesar de mim, me usa apesar de mim. Jesus realmente está voltando, eu creio nisso, mas assim, como eu estou enxergando vocês, as coisas que estão acontecendo, e esse exército precisa ser feito rapidamente. E nós não podemos mais brincar de ser crente, religião, não tem nada disso mais. Ou você é, ou você se posiciona, senão não vai ter jeito. As coisas estão muito difíceis. Eu sei que quando você fala sobre esse novo tempo, e eu sei que passa por sinais, por maravilhas, eu sei que curas milagrosas, eu sei que a gente brinca e fala que são milagres cabeludos. E nós já vivemos milagres muito cabeludos. Quando eu falo que nós já vivemos, porque é uma coisa louca. Eu me lembro que logo que nós começamos a procurar prédio, no começo do ano passado, o Caio em janeiro falou assim, olha, nós vamos mudar em setembro, e o pessoal, para onde? Ele falou, não sei.
Com que dinheiro? Não temos, mas é em setembro que nós vamos mudar. E em março ele viu o prédio, né? E aí nessa de procurar o prédio, para onde vai, o que faz, toca o telefone. E alguém me chama, eu pego o telefone e a pessoa começa a dizer: eis que eu te digo, estou passando em revista o meu exército. Muitos sairão, desistirão, irão para outros lugares que eu mesmo levarei. Tudo isso no telefone, a Raquelzinha ouvindo, né? Aqueles que permanecerem ficarão cheios, eu capacitarei, eu estarei neles e através deles para este final de tempo. Então eu creio nisso, eu creio que Deus vai fazer, eu creio nessas curas, que nós vamos voltar outra vez a experimentar aquilo que eu me converti há 38 anos atrás. Eu me lembro, eu não sei se vocês conhecem, algumas de vocês não sabem da nossa história, mas nós somos, que coisa doida, né? Nós somos como se fossem pais espirituais do Lamartine, porque eu tenho uma filha, que ela ficou 4 anos e meio sem dormir. E ela nasceu com uma doença chamada disfunção cerebral. A disfunção cerebral é uma coisa louca, porque o cérebro tem uma idade e a criança tem uma outra idade cronológica. E cada vez que ela cresce, aquilo se distancia mais. Os médicos diziam que ela poderia morrer com 15 anos. Ela vomitava à noite de tanto que ela chorava. Eram noites e noites em claro. E eu não sabia o que fazer, não era crente, na época não conhecia nada de nada, pelo contrário. Olha, se você puser uma calça do seu marido no berço, de ponta cabeça, a psicóloga fez. Quando você tem um problema, você quer uma solução, você vai atrás daquilo que chega na tua mão. Por isso, exército, vocês precisam estar preparados, porque muitos estão com problemas. E vocês precisam estar ali prontos para falar que só Jesus é a solução para os nossos dias. É isso que nós temos que falar. Foram 4 anos e meio sem dormir. Fica uma semana sem dormir. Nós que somos meigas, né? Fica uma semana sem dormir. Acabou o casamento, acabou tudo. E eu me lembro que eu estava grávida da Rebeca, que está sentadinha ali, e na época nós morávamos em Petrolina, porque o Caio, ele é engenheiro, então nós mudamos muito, até para o Iraque nós fomos. E eu estava grávida da Rebeca, e eu não sabia o que fazer, gente, eu não tinha nenhuma noção do que fazer. E aconteceu que eu culpava meu marido, porque eu tinha na minha gravidez ficado muito nervosa, muito estressada. Ele entrou numa concordata, aquilo tinha passado. Eu não posso dizer que ele era o culpado, né? Mas ele era um pouquinho responsável. E você vai ficando, vai perdendo, você vai ficando nervoso, você trata todo mundo que nem, né? Não rela, não me toca. Meu casamento acabou. Eu estava grávida da Rebeca, estava na praia em Salvador, porque nós morávamos nessa época em Petrolina, e aí eu estava falando com ele assim: olha, espera para saber o que está acontecendo, porque era o 5º mês da minha gravidez e eu ainda não sabia que estava grávida. Eu já tinha emagrecido 5 quilos, porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada. E nessa época ele me mandou para São Paulo, cistite hemorrágica, pedra no rim, tive que tomar 3,5 litros de transfusão de sangue, porque, além de tudo, o médico me traz a boa notícia: olha, sua criança pode nascer retardada, porque tudo que você come vai para você e não passa para a criança. Já tinha uma para ter 2. Né? Mas também foi nessa época, e quando a coisa está muito ruim, guarda isso no teu coração. Foi nessa época que lá em Petrolina, se Deus foi me buscar, lá em Petrolina, colocando um casal do meu lado, um casal, ele engenheiro, ela falando 5 idiomas, mulher babava, era louca, porque ela falava de Deus, falava com Deus, e Deus falava com ela. Eu, como psicóloga, quando eu atendia lá no hospício, a pessoa falava, Deus falou comigo, eu punho o nome da enfermidade. Como é que agora chega uma ser na minha frente? Deus falou comigo, aquilo não entrava na minha cabeça. Não entrava como Deus fala.
mas eu queria o que ela tinha. Eu tinha sido preparada para poder ajudar a família, ajudar a criança, e de repente o que ela tinha me contagiava, eu não queria sair de perto dela. Isso foi lá em Petrolina. Se Jane era louca, Dona Benigna babava, mamãe de Jane, foi visitá-la, e nessa visita que ela fez, vocês devem estar perguntando, mas o tema é outro, espera. Nessa visita que ela fez, ela virou e falou assim: Caio, para onde você vai se você morrer hoje? Meu marido fumando, falou: eu sou crente. Ele bebia todo final de semana 1 litro de uísque. Fui criado na igreja, eu sou crente. Eu falo muito palavrão, eu bebo muito, eu sou muito bravo, mas eu sou crente. Ela falou: Caio, eu não estou te perguntando dos teus pecados, eu estou perguntando para onde você vai se você morrer hoje. Ah, eu vou para o inferno. É uma coisa que a gente tem que pensar, porque muitas vezes você é criado dentro de uma igreja, você está cantando, você está falando, sabe versículo, e ele sabia todos. Quantas vezes ele levantou a mão para falar que ele queria Jesus, e nada, ele não era crente. O Caio se converteu, eu me converti 3 meses antes, setembro, Rebeca nasceu em outubro. Estou lá na Igreja Batista Lagoinha, Dona Benigna era de lá, Deus nos leva para Belo Horizonte. Jesuicidência, que coincidência, não existe coincidência. Me leva para Belo Horizonte, tenho a Rebeca lá, Dona Benigna toda hora convidando: vai na nossa igreja, vai na nossa igreja. Caiu na mão do pastor Márcio. Aí chegamos lá, eu estou falando de coisa há 38 anos atrás, onde a igreja já tinha quase 3.000 membros. E eu me lembro eu descendo aquelas escadas barrigudas, aquela elegância, né, do andar de mulher grávida, e querendo aquilo que eles estavam dizendo, a paz. Eu queria paz, eu não queria cura, eu não queria casamento restaurado, eu queria paz. Bom, o que acontece com toda essa história? Nós entramos nesse período novo na nossa vida. Por quê? Porque no dia 9 de janeiro de 1981, Dona Benigna nos chamou para ir na casa dela. E ela falou: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Vamos orar. E foi naquele dia que a minha filha Thalita foi curada. Primeira noite na minha história que ela passou a noite dormindo. Queridos, eu estou acostumada com curas, sinais e maravilhas cabeludos. Mas eu quero para hoje, eu quero para agora. Aquilo lá é passado, o que Deus fez na minha vida ontem é passado, tem que ser hoje. É assim que nós precisamos viver com Deus, é assim que nós precisamos andar com Deus. E foram tantos os milagres, que toca o telefone lá na igreja. Acho que Deus só fala comigo pelo telefone. Não é verdade, não é verdade. Mas estou lá na igreja, toco o telefone de novo, e não sei quem é, não me pergunte quem é. Eis que eu te ponho uma caneta na mão e você vai escrever tudo que eu tenho feito na tua vida. Eu, rindo. Como que Deus vai me falar para escrever? A minha nota mais alta em português era 4,5, 5. Ele tem que ter muito bom humor para poder fazer isso. Eu não consigo pensar em Deus bravo, carrancudo, não dá para pensar. Ele é o máximo. Aí eu descobri aquele versículo, 1 Coríntios, quando você está lendo o capítulo 1, ele fala assim: aprove a Deus pegar as coisas loucas do mundo para confundir os sábios que não são. Isso é a tua história, isso é a minha história. Isso é o que Deus faz com cada um de nós. E aí eu pus um euzão grande do lado daquele versículo, porque eu achei a minha cara. A minha cara. E esse livro está escrito, eu trouxe, ele realmente está ali na saída, se vocês quiserem. Não é para mim, tá? Tudo que é vendido desse livro volta para a igreja. Mas é que Deus fez cada causo cabeludo, cada coisa linda. Sabe aquele negócio de você sentir Deus te dirigindo a cada momento? Quando nós fomos para o Iraque, no auge da guerra com o Irã, nós tivemos 15 dias para sair daqui. Deus me dá um sonho onde eu vejo uma casa cor-de-rosa, com uma placa de aluga-se, com a grade na janela,
e eu acordei e falei, nossa, Cá, onde nós vamos deixar os móveis? Eu sonhei com uma casa. Naquele dia nós saímos da casa da minha mãe, ela morava na Vila Mariana, numa rua chamada Loureiro Batista, na rua paralela, era Rio Grande. Nós saímos com o carro, quando eu estou passando, eu falei, para o carro. Não me pergunta porque eu falei isso. Dá marcha ré. Tinha uma viela pequenininha, só entrava um carro, e ela era em T. A penúltima casa aqui, ninguém enxergaria lá fora. Aluga-se, cor-de-rosa, com a grade na janela. Era assim que ele dirigia a gente. E por que hoje nós não estamos tendo isso? Qual é a história? Se Deus foi me buscar em Petrolina, levantou um casal para poder estar lá. Jane odiava Petrolina. Aquilo lá era o fim do... Hoje, Petrolina é um paraíso. Vocês não sabem o que era Petrolina naquela época. Esgoto na rua, o caminhão de mudança parou, o Cainho ficou brincando assim. Eu falei, filho, o que você está fazendo? Brincando de barquinho. Era esgoto. Eu falei, volta o caminhão para dentro, a mudança para dentro, que aqui eu não fico. Vamos para outro lugar. Se Deus foi me buscar lá, se Deus fez todo esse reboliço para atrair para Ele mesmo, você acha que agora você sendo princesa de Deus, mulher de Deus, teu nome estando escrito lá no livro da vida, você acha que Ele não está vendo o que você está passando? Você acha que Ele não tem dado ordem aos anjos ao teu respeito para fazer aquilo que eu e você precisamos? Não dá para não pensar assim, queridos. Não dá, porque se Deus nos atrai, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele fez e Ele continua fazendo. E nós temos que ter essa noção, nós temos que continuar entendendo o plano dEle para a nossa vida. E aí então, 38 anos depois, estamos nós agora num novo local, num novo templo, num novo momento, junto com Deus, Ele fazendo como quer, do jeito que Ele quer. E aí, no dia 27 de maio, nós completamos 18 anos de igreja. Jamais podia imaginar que eu seria pastora. O Caio, então, ele falava abertamente, eu nunca vou ser pastor, porque senão eu vou arrancar os pelinhos das ovelhas, porque não vou ser pastor, não vou. Aí Deus precisou mexer bem no ninho, porque às vezes Ele precisa mexer no nosso ninho para a gente entender o que Ele está fazendo e falando. E aí um dia eu me lembro Ele sentadinho lá na cozinha, Ele falando, tá bom Deus, se é isso que o Senhor quer. Tantas pessoas tinham chegado, Deus te põe um cajado, você é pastor. E Ele, não sou pastor, não sou pastor. E aí Deus começa. E Deus começa a fazer uma obra estranha. E agora nós estamos lá, e Ele falando nesse novo tempo, novo mover, dia 27 de maio, nós fizemos esses 18 anos, e aí, que coisa louca, como o cronograma de Deus é lindo, gente. Cada pregação que teve na igreja, cada uma delas, qualquer pessoa que chegasse, fosse lá da casa, pastores nossos, fosse pessoas de fora, cada um deles chegava e tinha uma sequência em cada mensagem. Cada mensagem tinha uma ministração para cada um de nós. E a primeira mensagem que ele começa a dizer, já que é novo tempo, e é isso que nós estamos buscando, esse novo mover, o espírito de poder, ele começou a falar, busca em primeiro lugar o reino de Deus, as suas justiças, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Foi isso que ele começou a falar, foi essa primeira pregação deste primeiro momento, desse primeiro mover. Isso é algo tremendo, porque muitas vezes nós estamos correndo atrás de soluções para os nossos problemas, ou para a falta de emprego, ou pela falta de dinheiro, porque ninguém está passando isso. Nós estamos correndo, nós estamos fazendo as coisas, mas nós não estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dEle, porque é promessa que quando eu e você fazemos dessa maneira, Ele acrescenta as demais coisas. Aí vem uma pergunta muito simples, Deus mente? Nós precisamos aprender a descansar, nós precisamos aprender a esperar, porque o maior problema é que nós não sabemos fazer isso, nós queremos tudo para ontem, se fosse possível. E ele dizendo, busca o meu reino, busca o meu reino. Esse foi o primeiro dia da pregação nesse novo mover. A segunda pregação, a pessoa que foi levar a palavra só falou sobre posicione-se, posicionamento.
Posicione-se. Se você está buscando o reino, agora é chegado a hora, como muito bem foi falado ontem, é chegado a hora do seu posicionamento. Cada decisão tua tem uma consequência. Para que você vai, o que você vai escolher? Qual vai ser a tua etapa? O que você quer de Deus? Posicione-se. Era isso que ele falava, era um posicionamento imediato, era uma rendição, era uma vontade de você falar assim: Senhor, esquece o resto, meu alvo é Cristo, já que a palavra de Deus fala, eu tenho a mente de Cristo, tudo que o Senhor tem direito, vai limpando, vai tirando, se é preocupação, se é ansiedade, vai limpando, vai tirando, meu alvo é Cristo, eu estou me posicionando. A terceira coisa que Deus falou, em sequência, em seguida, a terceira pregação, ele falou sobre casamento. E aí você tem que parar, porque hoje em dia é um assunto, um terreno meio perigoso de falar, né? Você tem união estável, que é o que ele chama, né? União estável. Você tem, não, mas eu já estou junto faz tempo. Querido, casamento é casamento. Casamento é casamento. E aí Deus começou a falar sobre esse casamento, o conserto que precisava ter entre casais. Quantas pessoas dentro da casa de Deus que chegam aqui, a paz do Senhor, como vai? Tudo bem, tudo bem? Estava tendo uma hora quebra-pau dentro de casa. Quantas pessoas que estão vivendo de aparência, quando o que Deus quer é te dar um casamento segundo o coração dEle, porque senão Ele não teria usado a palavra dEle, dizendo que assim como Cristo amou a igreja, isso é uma união, é um casamento, isso Ele tem planos maravilhosos. Gente, vocês, ele não está aqui, vocês não conheciam o Caio, vai chegar daqui a pouco, italiano, tudo que falava, sou italiano, é o irmão do Lamartine. Ah, que bom que eles não estão aqui. Aí, só Deus para mudar. Eu estou casada há 44 anos, não é o mesmo homem, como eu também não sou, claro que o erro sempre foi dele, não era meu, mas é outro homem, é outra pessoa. Se você é a mesma pessoa, se está tudo igual, esquece, tem coisa errada. Tem coisa errada. Quantas vezes eu cheguei para Deus, logo que eu me converti, Deus falou assim, eis que eu separei um para o outro desde a fundação do mundo. Naquele dia achei maravilhoso. Na primeira briga eu falei, Deus, que mau gosto que o Senhor tem. Não é brincadeira não, dia a dia, cedendo, e normalmente nós que cedemos mais, nós é que estamos dando o segundo, terceira milha e estamos andando, né? E a encrenca às vezes continua, mas Deus muda, Deus é Deus. Quantas vezes eu tive que ir para a fonte, eu tive que falar, Senhor, eu não tenho mais amor, eu preciso que o Senhor, a tua palavra diz, é fruto do Espírito. Eu penso nesse fruto do Espírito como uma mexerica, com os gomos, né? Um deles, amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, tem fé. O que você está precisando? E eu chegava ali na presença do Pai, eu falava, eu preciso de amor, acabou. Mas eu não abro mão do que o Senhor falou, e de que quando eu casei, mesmo sem ser crente, eu dizia, vai ser até o fim. Se antes eu queria me separar e Deus nos atraiu, agora tendo Ele, gente, não tem como, vai lá, não é teu, se fosse teu seria fruto do homem, é fruto do Espírito. Eu e você não temos esse amor, eu e você não temos essa alegria, eu e você não temos essa paz, nós não temos essa fé, e nós precisamos ir lá para buscar na fonte, para que Ele nos encha, para que Ele nos faça caminhar no nosso dia a dia, cheios, plenos da presença dEle em nós. A palavra de Deus diz, Cristo em vós, a esperança da glória. É assim que a palavra de Deus fala. A quarta ministração, isso eu estou contando assim, era culto de quarta, vinha um, falava, era domingo, vinha outro, falava, qualquer culto tinha uma sequência. A outra ministração que Deus deu, era sobre filhos, que Ele queria que nós começássemos a
pensar na criação, o que nós temos feito com os nossos filhos, ensiná-los, mexer com eles, trazer para cá. Não é fácil você levantar cedo, cuidar da casa, arrumar, deixar almoço pronto e vai, e pega a criançada. Não é fácil, mas é a nossa parte, porque se depender dos homens, eles não fazem. É a tua e a minha parte. E Deus dizia que Ele queria que nós começássemos a pensar nessa restauração, na maneira como nós estamos educando os nossos filhos. Os dias são maus. Meus filhos estão criados, mas e netos? O que fazer com o que eles estão falando aí para fora? Você teme e treme só de ouvir o que está acontecendo, das notícias que andam. E Deus falava para restaurar. E eu não estava entendendo ainda no começo qual era, o que Ele estava querendo dizer, até que Ele falou: colunas da minha casa a serem restauradas. E eu estou trazendo isso para vocês, porque lá deu e aqui também vai dar. Você vai falar, mas nós já temos, nós temos sim. Mas pode ser que uma só de vocês possa não estar buscando em primeiro lugar, né? Pode ser que uma ainda não se posicionou. Pode ser que de repente uma só esteja com problema no casamento. Pode ser que uma só esteja com problema no relacionamento com os filhos, na maneira de educá-los, segundo, de acordo com a palavra de Deus. E aí ele me fala numa outra pregação, ele fala sobre caráter. Uau! Como crente está com falta de caráter. Que vergonha falar que é crente com esses homens que estão lá, que poderiam estar fazendo diferença no Congresso, modificando a nossa nação pelo testemunho, por tudo. E nós só, foi preso esse, foi preso aquele. Misericórdia! Caráter, nós precisamos de restauração nessa área também. Essa coluna precisa ser refeita. E aí é o último. Por que último? Deus falou sobre serviço. Você sabe que tanto o serviço secular, como o mesmo serviço na casa de Deus, claro, há ministérios e ministérios, há aqueles que vivem na igreja, mas eu estou dizendo que o serviço não pode vir antes do seu relacionamento com o seu Deus, em primeiro lugar. O serviço não pode vir antes do seu relacionamento com o seu marido. Ele e você é uma só carne, não dá para vir antes, vocês têm que se relacionar direito. O serviço não pode vir antes do fato de você ter filhos e ter que cuidar deles. Então aí entra o serviço. E Deus dizia que muitas vezes nós estamos sentados e não estamos atuando. Mas muitas vezes nós estamos atuando, mas nós não nos posicionamos. Subimos num púlpito, e graças a Deus não é nem aqui, nem lá, né? São outras igrejas. Sobem no púlpito, mas não têm uma vida consagrada, uma vida no altar. E Deus, para esse tempo, essa busca de poder que nós estamos falando, esse espírito de poder tem que passar por uma mudança minha e tua, porque não é brincadeira o que está para vir nesse tempo novo, que se chama hoje, e que Deus já começou a fazer, não só lá, cá, mas em várias outras igrejas. É assim que a palavra de Deus diz, é isso que a palavra de Deus diz. Queridos, nós não podemos mais ficar pensando, puxa, antigamente. Não, é hoje. É hoje o dia que Deus fez. Nós já temos o Espírito de Deus, Ele habita em nós. Antigamente Ele vinha sobre, hoje Ele está. Pensa numa coisa doida dessa. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, aquele que fez, olha a natureza, olha o que tem em volta de você. Ele hoje optou, é decisão dele, habitar dentro de você. O que você está falando? O que você está vendo? Como você está agindo? Como você está tratando as pessoas? É assim que você falaria, sabendo que o Espírito Santo está dentro de você? É tremendo. Nós estamos querendo um espírito de poder, então vamos parar e pedir para o Espírito Santo nessa manhã: Senhor, o que o Senhor quer que eu mude? Quais são as áreas que precisam ser transformadas? O que o Senhor precisa fazer em mim, através de mim, para que vidas sejam alcançadas? É o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus diz. Nós temos que caminhar nisso. O dia que
olha, é tão tremendo isso. O dia que Jesus, naquela cruz, falou, está consumado, Ele estava dizendo, tudo o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora, a responsabilidade é de cada um de vocês. É o que Ele falou. A minha parte foi feita. O livro de Atos continua em andamento. Você é o braço de Deus, você é a perna de Deus, você é a boca de Deus, você é a mão de Deus para curar, para falar, para salvar, para restaurar. É isso que a Bíblia diz. Tudo bem, eu não estou dizendo que nós somos as poderosas, porque nós não somos, porque a Bíblia também diz, sem mim nada podeis fazer. Tudo que temos, tudo que somos, veio das mãos dele. Mas a nossa parte é falar, eu quero, eu estou aqui. Eu já contei, eu tenho essa imagem dentro de mim. Imagine assim uma multidão, milhares e milhares e milhares de ovelhinhas, não importa a cor, tamanho, não importa nada. E ali você vê o Rei dos Reis parado e ele está falando, eu estou te chamando, quem quer? Ah, mas eu só me vejo pulando. Estou aqui, estou aqui. Mas é assim que é a tua parte. Você não tem mérito algum, tudo vem dele, tudo volta para ele. O teu mérito é dizer, me usa, Senhor. A quem enviarei? Eis-me aqui, me usa, Senhor. Esse é o teu e o meu mérito. É usar o teu livre-arbítrio, a tua disposição, a tua vontade. Pegar esse corpinho como sacrifício vivo, muitas vezes, porque você não está com vontade, você não tem saúde, a coisa está terrível dentro de casa. Mas você fala, Senhor, eu falei, eis-me aqui, então eu estou indo. Esse é o teu e o meu papel. Aí você vai falar, mas espera um pouquinho, como é que isso vai ser feito? Jesus falou, e eu enviarei outro, o Espírito da verdade. Ele vai te ensinar, ele vai te mostrar, ele vai te fazer lembrar. Eu não sei vocês, mas a minha memória está uma caca. Está uma caca. É um tal de querido para cá, querido para lá. Está uma caca. Né? Aí... uma linda hoje chegou para mim e falou assim, me dá uns versículos que você quer colocar. Eu falei, eu não sei. Vai ser na hora. Vai ser na hora. Gente, eu não sei, porque na verdade a memória falha, você está cansado. E aí o que está acontecendo? Eu me apego, não, Senhor, o Senhor falou que Ele vai fazer lembrar de todas as coisas. Então esse é o momento exato para Ele fazer lembrar de todas as coisas. Está escrito, é a palavra dele. Está escrito isso. A Bíblia diz que esse Espírito viria só para nós, os que cremos, não é para o mundo. Olha o privilégio que eu e você temos. A Bíblia diz que nós vamos fazer obras maiores daquelas do que Ele fez. Querida, pare e pensa o que você tem feito. E eu não posso falar de você, porque eu olho para mim e eu falo, Senhor, cada dia eu quero me superar, cada dia eu não quero olhar para a dor, eu não quero, né? Descobri uma nova maneira, agora é assim, ó, você está bem? Qual parte? O joelho está ótimo, a coluna nem tanto. Qual parte? Se você fosse limitar por causa disso, acabou, você não faz mais nada. Você não faz mais nada. Mas a Bíblia diz que se nós permanecermos nele e ele permanecer em nós, nós vamos pedir o que nós quisermos e será feito. É Cristo na tua vida, na minha vida, que vai fazer toda essa diferença. É o que está escrito. Eu creio nesse Deus. A Bíblia diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Por que nós temos medo de Satanás? Ontem eu estava aqui, eu chorei de ver quantas pessoas vieram na frente. Querida, você é filha do Deus Altíssimo. Você é menina dos olhos desse Deus. Ele te chamou para reinar com Ele. A Bíblia diz que nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Não é que Ele vai te pôr, nós já estamos. Não dá mais para acreditar nas mentiras do diabo, que nós não temos valor, que nós não prestamos, que nós somos pecadores. Não dá mais. Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu sou o que Deus diz que eu sou, eu faço o que Deus diz que eu faço. É assim que você tem que pensar.
Não olha para a tua idade, não olha para o teu corpo, não olha para o teu marido, não olha para os teus filhos, não olha para a falta de dinheiro, não olha para a falta de emprego, olha para o alto. Ele prometeu: se eu buscar em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. É isso que está escrito. Não dá para ter medo de Satanás. Se você falar, não, mas ele está... Lá na igreja tinha uma pessoa que a gente falava: por que você não abre a tua casa para fazer uma célula? Ah, não, já tenho tanta retaliação, imagine o que vem. Que isso? Misericórdia! É privilégio você levar a presença do Deus vivo, é privilégio. É o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aquilo que você ligar no céu será ligado na terra. A palavra de Deus diz que aquilo que você desligar no céu terá sido desligado na terra. Desliga as artimanhas, as mentiras que o diabo tem feito. Em nome de Jesus está cancelado. Cada palavra de maldição está cancelado em nome de Jesus. Não vai dar certo? Vai sim, porque eu sei no Deus que eu creio, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu pedi ou pensar. É o que está escrito. Igreja, o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando o poder de Deus. Já nos foi dado. O que nós estamos esperando? A autoridade. Nós já temos, nós já recebemos. Quando você lê que Ele te deu poder sobre principado, potestade, debaixo do teu pé. Quando você vê que serpente, escorpião, olha o que está escrito na Bíblia: absolutamente nada te causará dano. Gente, o que está faltando é a gente ler a Bíblia e crer que está escrito lá. É isso. O que falta é a gente crer, só isso. O que falta é a gente se posicionar em cima do que está escrito, só isso. O que falta é você e eu dizermos para Deus: eis-me aqui, usa-me para louvor da tua glória. É isso. Nós precisamos crer que Deus quer te usar, apesar de você e de mim. Nós precisamos crer que nós podemos orar, impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados, apesar de você muitas vezes estar enferma. Nós precisamos crer que a palavra de Deus não é mentira. Se está escrito, você e eu temos que nos apropriar das promessas, do que está escrito. Ah, mas você é tão pecadora. Sou. E daí? E daí? Sabe, eu gosto daquele versículo que fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua e na minha fraqueza. É o que está escrito na palavra. É o que está escrito na palavra. Quando eu sou fraco, esse é bom, hein? Aí é que eu sou forte. Quantas vezes, eu não posso falar por ela, eu tenho que falar por mim. Quantas vezes eu ia pregar e eu tinha que subir e eu falava: hoje não, Deus. Levanta até outra mula, se o Senhor quiser, mas hoje não dá. Hoje não dá, papai. E aí você vai subindo para ir lá para a pregação. E parece, só parece, que Ele vai dando ordem, Ele vai enviando teus anjos, e do nada você começa a abrir a boca, Ele fala: abre a tua boca que eu te encherei, e aquilo vem, e as pessoas ficam maravilhadas, como se estivesse numa boa. Unção do alto é o que nós estamos precisando. Mas será que nós podemos? É claro que nós podemos. A pergunta é: nós queremos? E é isso que é o desafio hoje para essa manhã. Pessoas virão aqui para falar. A palavra de ontem foi tremenda, mas a palavra é: você quer? Você está pronta? Você está pronta para confiar apesar de não estar vendo para você mesmo? Você está pronta? Você está disposta a pagar esse preço do que é o que a palavra de Deus diz? Tua e minha parte. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Vamos ficar em pé, mulherada? Vamos guerrear um pouco, vamos orar um pouco, vamos falar com esse Pai, vamos falar com esse Deus que não mente, esse Deus que tem plano a teu respeito, que olha para você e fala: já escrevi tudo,
Está tudo escrito, está tudo planejado. Você quer? É o que a palavra de Deus diz. Mas nós precisamos pedir para Deus: sonda-nos, Senhor, sonda-nos e vê se há em mim alguma coisa que não te agrada. Vê se há em nós algo que precisa ser arrancado. Não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais para ficar entrando numa igreja só para sentar. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi amado. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha te escolhido. Qual é o teu papel e o meu? Aviva no Senhor. Eu quero o que está escrito naquele livro. Eu quero as experiências que nós tivemos lá no passado. Eu me lembro que quando nós estávamos na véspera de ir embora para o Iraque, a Cera aqui que vos fala, resolveu levar a Bíblia para um país muçulmano. Só levei 99. E achei que eu podia esconder dentro das calças do meu marido. 99. Quando nós chegamos, conosco vieram 2 jumbos, aquela mulherada toda, uma multidão, mas era uma multidão de gente no aeroporto. Nós passamos a imigração, e aí nós entramos num salão a perder de vista, maior do que isso. Todas as malas abertas. Havia uma lei lá, que como é um país de guerra, ele pode tirar o que ele quiser de dentro da tua mala. Todas as malas abertas, espalhadas nesse saguão. O Caio falou: você fica na porta, porque se for preso só vou eu, tá? Saí com os 3, a Rebeca tinha 1 ano e meio quando nós fomos para lá. E de repente o Caio saiu andando lá no meio, daquele mundo de mala. E ele viu 2 malas fechadas, com um X enorme nas duas. Que pena que naquela época não tinha telefone para tirar fotografia. 2 malas, só as nossas 2 malas. Era um X assim enorme. Eu quero de novo. Você tem que pedir isso. Você tem que ter sede e fome de Deus dessa maneira. Senhor, nos surpreenda. O que o Senhor quer para nós hoje? Nos faz ser diferentes, Pai. Eu quero ser sal e luz, mas esse brilho tem que ser irradiante, contagiante. Não porque você e eu sejamos alguma coisa, mas a gente quer, Pai. A gente quer, Senhor. Oh, Paizinho amado, sonda cada um de nós que aqui está, Senhor. Sonda. Só o Senhor sabe o que tem nos impedido, paralisado. Só o Senhor sabe o que tem trazido para nós medo, que tem nos feito ficar acovardados, Pai, que tem feito com que a gente só pense no problema, na encrenca, naquela situação, naquela pessoa. Sonda-nos, Senhor, e arranca de nós, Pai. Coloca em nós, Senhor, o temor, o amor pelo Senhor. Coloca em nós, Senhor, o desejo, acima de tudo, de te amar, de te buscar e de te servir, Pai. É isso que a palavra de Deus diz. Reconstrói, Senhor, em nome de Jesus, cada coluna que precisa ser construída em cada vida que aqui veio, Pai. Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Jesus, aleluia. E o viver que nós temos na carne agora, nós temos por causa dEle. É para Ele, é por Ele, para a glória do nome dEle. Sonda-nos, ó Pai. Sonda-nos, Senhor. Sonda a nossa vida devocional pessoal. Sonda o nosso posicionamento. Sonda o nosso caráter, Pai. Nós não temos nada a ver com o diabo, Pai. Nós não temos nada a ver com o príncipe deste mundo. Este príncipe, ele é mentiroso. O nosso Deus é Deus de poder, é Deus de verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Deus não há nenhuma manifestação dessas trevas. Jesus mesmo falou isso: em mim não há nada dele.
que a gente possa ser achado, Senhor. Em nós não há nada dele, em nós não há nada dele, Senhor. Seja essa a nossa oração, seja essa a nossa oração. Queridas, a segunda oração que eu quero fazer por vocês é uma oração justamente desse tema. Que espírito tem te guiado? Você tem sido controlada por quem? Medo? Covardia? Tua porta vai ficar fechada, se eu ficar lá dentro ele não mexe comigo? Eu temo e tremo quando eu falo que Jesus está voltando. A Bíblia diz: porque tu não é nem quente, nem frio. Porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. É melhor até ser frio, porque ele pode esquentar. Mas o que nós viemos aqui buscar, enche-nos, enche-nos, enche-nos. Nós estamos pedindo aquele fogo do alto. Vem, Senhor, e derrama sobre nós aquele fogo do alto. Aquele fogo, Senhor, que contagia, que incendeia os nossos corações. Derrama fogo do alto, Pai. Aviva, aviva a nossa vida, Pai. Aviva, Senhor, os nossos sonhos, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Restaura. Restaura a nossa disponibilidade, restaura o nosso ânimo, o nosso fervor, o nosso louvor, a nossa paixão pelo Senhor. Nós não abrimos mão, Senhor, de caminhar contigo passo a passo, sabendo que o Senhor é conosco, que o Senhor está em nós, que o Senhor já tem tudo determinado, que o Senhor já deu ordem a seus anjos a nosso respeito. É assim que eu e você temos que viver. É assim que eu e você precisamos viver. Ontem a Lília falou: aquela pessoa que quiser, é um posicionamento, tá? Se você está dentro dessa oração, eu vou pedir rapidamente, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Um posicionamento falando: Deus, eu não quero mais o passado. Ontem é passado, eu quero tudo novo. Eu quero uma vida nova, eu quero um novo caminhar. Eu quero aprender a ouvir a tua voz. Eu quero saber que o Senhor está comigo a cada segundo e a cada momento. O Senhor pode, faz e quer fazer essa mudança, essa restauração. Não importa a tua e a minha idade, não importa. Restaura, restaura, restaura. Pai, nós oramos buscando essa ousadia, Pai. Senhor, nós estamos nos posicionando diante de homens, principados, potestades, diante dos teus anjos. E nós estamos dizendo: nós não abriremos mão do teu plano para a nossa vida. Nós estamos aqui porque nós estamos sedentos, Pai. Nós estamos sedentas desse mover, deste caminhar, desta ousadia, dessa palavra que enche, alimenta, transforma, sai e ainda é capaz de produzir vida nas outras pessoas. Restaura, Papai, as tuas vidinhas, as tuas filhinhas que aqui estão, Pai. Aquelas que chegaram aqui estão dizendo: eu quero, cumpra em mim, Senhor, o teu querer. É isso que a tua palavra de Deus fala. É isso, Papai, e nós queremos, e nós nos posicionamos, e nós dizemos: usa-nos para a glória do teu nome. Vocês podem se sentar. Eu ainda tenho mais uma pergunta para você, mas essa você pode do teu lugar mesmo. A Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem. Em teu nome, em nome de Jesus, nós curaríamos os enfermos. Em teu nome, em nome de Jesus, nós ressuscitaríamos os mortos. Eu ainda não vi, mas eu tenho promessa, eu quero. Eu sei que nós já ressuscitamos muito mortos espiritualmente.
mas eu quero tudo que está escrito, tudo que eu tenho direito. Então agora a pergunta que eu tenho para você: há aqui no nosso meio alguém que está enfermo e que precisa ser visitado por esse poder curador que há no nome de Jesus? Fique em pé no seu lugar. É o nome dele, é o nome dele, é o nome dele, é o nome do nosso Deus, é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é o nome do Espírito Santo que nós invocamos. Pode sentar, linda. Ele ouve oração até no banheiro. Pode sentar, princesa. Pai, as tuas filhinhas estão aqui em pé, Senhor, e nós queremos, Senhor, receber esta cura. Nós queremos receber esta cura. Nós queremos experimentar esse poder que vem do alto. Eu não sei a área, eu não sei a dificuldade, eu não sei a enfermidade, mas eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu pedir ou pensar. Senhor, restaura a nossa saúde, restaura a nossa memória, restaura o nosso físico, restaura os nossos ossos, restaura, Senhor, em nome de Jesus, a nossa visão, restaura a nossa cabeça, tira toda a enfermidade, tira toda a dor, é em nome de Jesus, é em nome de Jesus. A este nome todo joelho tem que se dobrar. Se isso diz respeito a homens, quanto mais a espíritos de enfermidade, ser curadas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu já estou indo para o fim. Eu só quero contar uma coisa para vocês, antes de fazer a última oração. A Lília me convidou em julho para estar aqui nessa ministração. Eu não estava no Brasil. Tá, então vamos. Eu desliguei o telefone e Deus me deu o que devia falar. E Ele ainda falou o seguinte: na semana da pregação você vai reler o teu livro. E vocês não estão sabendo, mas meu papai está na UTI já tem quase um mês. E eu não tive tempo, eu não sabia nem se eu viria ou não. Eu sabia porque ele tinha me dado a pregação, eu sabia porque ele tinha falado para eu ler. Então, eu sabia. Mas ao mesmo tempo, cada vez que eu entro na UTI, né? E aí, eu falei: Senhor, vai ter que ser só amanhã. Isso foi ontem de manhã, foi o dia que eu parei para ver, rever e ler o livro, como ele tinha falado. E aí Deus colocou uma coisa no coração. Essa é a quarta oração que nós vamos fazer, queridos. E nessa oração, eu não estou pedindo para você que não conhece a Jesus, levante a sua mão para que você aceite. Quem tem que te aceitar é Ele. Quem tem que te aceitar é Ele. Nós somos pecadores. O que eu estou falando aqui é um posicionamento, e mesmo você, como eu, 38 anos de crente, mas é um posicionamento, como eu sempre falo, diante de homens, diante dos anjos, principados e potestades, onde você vai reafirmar, você vai dizer: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu não abro mão do plano dele para a minha vida, eu quero esse caminhar, eu quero continuar, porque sabe, às vezes a pessoa pensa que, mas se levantar a mão, olha, foi o maior erro que foi feito na face da terra, no povo de Deus, foi quando as pessoas falavam: você que fez a primeira vez essa oração, vem aqui para frente, e achava que era tudo crente. E nós estamos colhendo a consequência até hoje de muitas pessoas que pensam que são e não são. Quantos artistas foram usados para dar testemunho da conversão?
Claro, você está doente, vai lá, vou orar por você para você ser curado. Não é bobo? É bobo? Não é. Vai lá e vai querer receber a cura. Está desempregado, vem que Jesus... Eu sei que Ele faz tudo isso. Mas eu estou dizendo, queridos, que já que o nosso tema, já que o nós estamos buscando, é esse espírito de poder, esse espírito de amor, esse espírito de moderação, eu te convido a ficar em pé agora, e você falando, você com Deus, eu sou de Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero o plano dele para a minha vida, eu não abro mão da palavra de Deus, é você e Deus, é você e o plano que Ele vai fazer na tua e na minha vida. Ninguém está te pressionando, é teu posicionamento com Deus. Não fique constrangido, porque eu não posso levantar. Querida, é você com Deus. E nós vamos orar. Paizinho amado e querido, que presente, que privilégio é ser chamados filhas de Deus. Que privilégio, Senhor, é conhecer ao Deus único, vivo, real, verdadeiro. Que privilégio, papai. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Nós não temos palavras para te agradecer, Pai. Que grande amor é esse? Como, Senhor, como, Pai, o Senhor nos escolheu. Pai, mas hoje nós estamos refazendo os nossos votos. Hoje nós estamos dizendo que nós não abrimos mão do Senhor. Hoje nós estamos dizendo que o Senhor é o Senhor e Salvador da nossa vida. Não apenas aquele que nos salva, nos transporta do reino das trevas para o reino do teu Filho, mas o Senhor é aquele que tem total domínio, controle. Nós te damos esse controle, nós te damos a nossa vida, e nós te pedimos, retira de nós o que não te agrada, faz de nós vasos de honra na tua mão, usa-nos para louvor da tua glória. Bendito seja aquele que vem e que vem em o nome do Senhor. Senhor, as tuas filhinhas estão aqui. Há também, Senhor, os teus filhos. E eu te peço em nome de Jesus, novo tempo. Aqui, Senhor, é a sede, aqui é a mãe. Novo tempo, Pai. Novo mover, nova atuação do teu Espírito. Novas vidas sendo alcançadas. Novas curas, novos sinais, novas maravilhas, Pai. Milagres cabeludos, a tua presença em nós, Pai, a tua direção, o teu mover. Nós nos rendemos, nós te adoramos, nós te amamos. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia. Glórias, glórias, glórias seja dado ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a majestade para todos sempre. Amém.